está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados, num tempo de silêncio, rezemos em nosso íntimo, invoquemos do Espírito Santo o auxílio para que por ele alcancemos a plena compreensão desta palavra e sejamos por ela confortados, fortalecidos diante do tema e da realidade da morte das pessoas queridas a nós. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, a igreja, todos os anos, quando chega próximo ao final do ano, meados de outubro em diante, as leituras que aparecem na sequência das missas, até os 3 domingos próximos, falam para nós desta dimensão tão importante da existência humana. A gente chama de os temas últimos. O juízo final, a morte, a ressurreição, o julgamento, o paraíso. Esses temas estão por esses dias envolvidos nossos sentimentos e pensamentos, em nossos pensamentos e sentimentos. Finados situa dentro desta abordagem do que a gente chama os temas últimos, chamado também de os novíssimos. São os temas últimos porque são os temas novíssimos. É exatamente a realidade última, a novíssima e definitiva situação que nós vamos enfrentar. É bem poético dar a este tema da morte, do juízo, o julgamento, o céu, o inferno, o paraíso, chamar isso de os novíssimos. As leituras que nós acabamos de ouvir nos coloca diante desta realidade da morte, do sofrimento e das grandes indagações humanas acerca disto. O que é a morte? A primeira leitura fala propriamente o que significa para Deus a morte do justo. Como é que Deus deixa? O livro da sabedoria diz: a vida dos justos está nas mãos de Deus. Não porque são praticadores de coisas justas, mas porque colocaram a vida nas mãos de Deus, é que se tornaram justos.
é o contrário. Quando nós colocamos nossa vida nas mãos de Deus, aí é que nós alcançamos a graça da justiça plena. O Salmo canta essa esperança. O Salmo 26, tão bonito, os peregrinos judeus eram obrigados a subirem a Jerusalém e a visitar o templo de Jerusalém ao menos uma vez no ano, era obrigatório. Quando chega no pé da montanha de Jericó para cima, ou de Tel Aviv, de um lado ou de outro, subindo para dirigindo-se a Jerusalém é só subida. Mas quando acessa as portas de entrada em Jerusalém, aí é o topo do monte Sião. E dentro do topo do monte Sião está, numa parte ainda mais elevada, o santuário. Quando os peregrinos iam a Jerusalém, que chegavam no topo dessa subida, cantavam salmos e hinos para adentrar o santuário. E na poesia dos salmos tem uma coisa muito importante. Os peregrinos faziam da imagem, da simbologia de subir e entrar no santuário, o próprio sentido da existência. Representa a vida da gente, que é uma permanente subida para um dia acessar o santuário, o céu, a vida em Deus. É muito bonito isso. Então, não era só uma peregrinação física, geográfica, senão, primeiro, uma peregrinação espiritual. É uma entrada na realidade mesmo de Deus. Na terceira estrofe do Salmo diz assim, pode pegar aí no seu folheto, o Salmo é o número 7. Na terceira estrofe diz assim: Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. É vossa face que eu procuro. A face. Que pena é a vida de alguém que reduz a prática cristã e a prática da religião em mera busca das coisas de Deus, ainda que sejam coisas boas. Que pena. Que o fim último da sua busca não seja a centralidade da sua subida, da sua procura por Deus, na prática da oração, não seja buscar a face de Deus, e não as coisas que derivam dessa busca. Saúde, paz, bênção para a família, sucesso no trabalho, nos negócios e assim por diante. Quando nós reduzimos nossa busca de Deus à mera busca das coisas que são boas, repito, mas que nenhuma delas se compara ao que é a face de Deus mesmo. Vocês que são pais e mães, às vezes, por surpresa, recebe o filho, a filha do nada, que vai, encosta em você e fica perto de você. Você pensa que é alguma coisa. Você fala, pois não, filha, pois não, filho, o que foi? Está tudo bem? Pergunta uma vez, pergunta duas vezes, pergunta 3 vezes, que você pensa, não está querendo outra coisa, quer alguma coisa de mim. Aí o filho chega perto de você, não sei se você tem a graça de experimentar isso de vez em quando. O filho, a filha chega perto de você, põe a mão no ombro e diz, não pai, não mãe, eu vim te ver. Quero te dar um abraço. Quero estar com você. É a hora em que ele diz que todas as coisas que você já deu para ele e deixará como herança, nenhuma delas equivale a você. O Salmo está falando disso.
todas as coisas que buscamos de Deus, nenhuma alcança a grandeza do que é uma prática religiosa em que nós buscamos a face de Deus mesmo. A gente precisa ter muita compaixão, muita dó do povo de Israel, que esperava a vinda do Messias, que iria recuperar o reino de Israel, o reino de Davi, e esse Messias recuperaria aquele reino de bênção, de fartura, de ordem política, econômica, social, religiosa, tudo funcionando perfeitamente. E Jesus vem, eles esperam que Jesus venha restaurar o reino de Israel, o reino de Davi, e inquietam-se, se fadigam diante das ações de Jesus, se impactam diante dos prodígios, milagres e sinais de Jesus, e Jesus não dá sinal de que vai recuperar o reino de Davi, o reino de Israel, mas Jesus fala-nos de Deus mesmo, da face de Deus, de dar-nos a graça de participar da vida em Deus, no reino, não de Davi, e não num reinozinho para poucos, uma nação, mas um reino dos céus. Portanto, o tema dos novíssimos, a morte, o julgamento, o céu, o inferno e o paraíso, está associado ao tema da renovação original do plano de Deus, a refundação do projeto de Deus. Quando Ele cria o Éden, Deus sonhava que Ele mesmo conviveria conosco e nós com Ele, escutando a voz, o barulho, os passos uns dos outros assim. Conviver com Deus numa familiaridade como o jardim lá da sua casa. É essa a esperança cristã. Estou dando essa introdução porque o padre John Daber, que era norte-americano, que viveu aqui muitos anos, quase 60 anos, cada vez que ele celebrava uma missa, especialmente missa de sétimo dia, ele falava assim: dá muita tristeza porque as pessoas aqui no Brasil e aqui em Goiás, elas não acreditam mesmo na vida eterna, em Deus, no juízo de Deus. As pessoas transformaram a missa de sétimo dia e a oração pelos mortos em homenagem para os mortos. E isso é muito pouco. Dia de finados não é dia de fazer homenagem para os mortos. Pode ser um aspecto que também entre, mas dia de finados não. Nós não somos como certas tradições e culturas que prestamos uma espécie de veneração aos ancestrais. Aqui, na memória dos fiéis defuntos, alcança uma dimensão infinitamente mais alta. Quando nós rezamos pelos mortos, nós estamos acessando 3 dimensões fundamentais da fé. A primeira é: a fé ensina-nos a olhar para a vida de forma agradecida. Então hoje, mais do que uma homenagem para o falecido, nós prestamos um culto a Deus, agradecendo pelo dom da vida dele, dela que morreu. Pode ser que alguns de nós rezemos hoje por pessoas queridas demais da nossa parte que morreram, porque foram boas demais. Mas pode ser que alguns de nós tenhamos que rezar por pessoas com quem convivemos, na nossa casa, na nossa família, e que eram ruins demais. E que nós rezamos também por elas. Então, hoje é dia de, primeiro, agradecer a Deus o dom da vida delas. Por maior ou menor que tenha sido a grandiosa da obra delas. Segunda razão da gente ir aos cemitérios, ou celebrar as missas, ou anotar as intenções dos falecidos, que é a mais importante. Rezar como eles estão sepultados, e nós cremos na esperança cristã que Cristo vai voltar,
e vai ressuscitar os mortos e convidá-los a participar da sua glória eterna. Nós pedimos a Deus que nesse tempo, entre a morte dos falecidos, que daqui um pouco pode ser a nossa, e a vinda de Jesus, que haja da parte de Deus a misericórdia para conceder-lhes o perdão que lhes falta, para que quando vier Jesus no juízo, todos eles participem da ressurreição eterna. Então, hoje não é dia tão importante de fazer homenagem aos mortos, como é importante pedir a Deus a graça da salvação para eles, do descanso eterno para eles. O juízo é de Deus. Nós podemos amar meu pai e minha mãe, do ponto de vista afetivo, eu tenho toda a certeza do mundo que eles estão no céu, mas do ponto de vista da fé, eu tenho que murchar a bola e dizer: Senhor, o juízo é seu. Quem entra e a glória pertence ao juízo do Senhor. Conceda-lhes o descanso eterno. Porque senão a gente toma o lugar de Deus no juízo e fazemos a nossa homenagem, já um julgamento, e damos o céu como se a gente tivesse autoridade e competência divina para dar a alguém o céu ou o inferno. Está claro? Então, agradecer pela vida, interceder pelo descanso eterno. E terceira oração. São 3 orações. A terceira oração, pedir a Deus por nós, para que perseveremos vigilantes nesta vida, para que também nós alcancemos a vida eterna. E hoje, quem sofre com a dor da morte, de pessoas queridas, que aquele buraco, aquela saudade, aquele vazio que ficou, o Senhor te conforte, te console e te faça tocar a sua vida, não guiada por um buraco, por um vazio, por uma dor de perda, mas mesmo tendo perdido quem você ama, que você toque a sua vida guiada pela força da fé e não pela força da morte. Entendido? Feita essa introdução, vem comigo no Evangelho. Número 10 do seu folheto. Capítulo 12 de Lucas, versículos 35 a 40. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, vamos ler juntos, que vossos rins estejam cingidos. Vai, igreja. E as lâmpadas Vai. Para a festa, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Espere lá. Olha a recomendação de Jesus. Para que toda pessoa que crê nele viva a sua vida aqui nessa terra. Esse evangelho caiu há poucos dias, 8, 10 domingos atrás. Que vivamos a nossa vida como discípulas e discípulos do Senhor, com os rins cingidos e lâmpadas acesas. Rins cingidos no sentido da celebração de hoje é a proteção aqui atrás. Sabe o que significa? Não viva a sua vida deixando coisas para trás, acertos perigosos para você ser surpreendida por trás. Viva a sua vida deixando para trás uma marca de coisas justas, corretas, honestas. Não viva uma vida acumulando inimigos e problemas deixados para trás. E lâmpadas acesas significa exatamente que você caminhe nesta vida e por onde você passar, que algo mais forte do que sua fraqueza, do que sua debilidade, seja levada por você à luz da fé, a luz, a certeza da força de Deus na sua vida. Que quem te vê de longe, enxergue de longe
antes de enxergar você, enxergue a luz da fé que você carrega com você, para iluminar o mundo, para iluminar sua vida, mas também iluminar as trevas deste mundo. Nós vivemos, quem de nós não se incomodou com as trevas deste mundo, a situação de violência que assola o Brasil? Vimos as notícias do Rio de Janeiro, mas aquela situação do Rio de Janeiro é apenas um emblema do que a situação de treva e de morte, do crime organizado, que já é um crime chamá-lo de organizado. Porque a gente, chamando-o de crime organizado, as crianças escutam esta palavra crime organizado e já pensam que a sociedade é desorganizada. Já é uma formulação para educar nas crianças: não espere da sociedade ordenada resposta, porque ela não é organizada. É por isso que a gente vê, especialmente algumas partes, alguns grupos de dominação ideológica no mundo e no país, falar tanto mal das instituições e ensinar as pessoas a ter tanta raiva do Estado, da organização social, da família, da sociedade organizada, das mediações. Para quê? Esta raiva e esta depreciação daquilo que deve responder ao ordenamento do bem comum para todos, você deprecia para que todos concordem com o crime na proporção do que está. Então, ser homens e mulheres de lâmpadas acesas, mais do que ser contadores de barbaridades e atrocidades que mandam no mundo, nós precisamos ser homens e mulheres portadores da luz da fé. O nível de ordenamento do mal, a esperteza do mal na consolidação de uma política, de uma cultura, de uma economia que é engessada pela articulação do mal, pede de nós respostas de luz e de esperança. Nós não podemos olhar para o mal do mundo e dizer basta. Nós somos os certos e vai ser assim mesmo e não adianta brigar. Tem que acabar com a máquina pública, tem que acabar com o judiciário, tem que acabar... Não, nós temos que transformar essas estruturas em estruturas que respondam à necessidade que a mulher e o homem têm das coisas ordenadas para o bem e para a dignidade de todos. É responsabilidade nossa. A vida de cada pessoa importa para Deus. Ninguém nasceu criminoso, ninguém nasceu bandido. Deus não criou ninguém e destinou ninguém para a bandidagem. Deus criou-nos a todos para dar-nos um sentido profundo de vida. Aqui e depois daqui, o eterno. Está claro? Nesse sentido, é que Jesus fala que nós precisamos ser mulheres e homens portadores de luz. Viver é ser guardião da luz da fé, guardião da esperança. Aquela imagem que há pouco eu usava de você, pai e mãe, quando o seu filho fica te rodeando e você fala: o que você quer, filho? O que você quer, filha? E ele olha para você e diz: você. Quero o seu abraço, quero olhar nos seus olhos, quero sentir você. Assim, sede como homens que vivem esta vida, enfrentando esta vida, mas como homens cuidando das obrigações e responsabilidades, fazendo as coisas certas, cingidos, iluminando o mundo, lâmpadas acesas, mas trabalhem, lutem e organizem a presença de vocês no mundo, manifestando ao mundo uma esperança extraordinariamente grande, que homens que esperam o seu Senhor voltar de uma festa de casamento.
Esta imagem que Jesus utiliza, o juízo final, o fim do mundo, o julgamento, que nós pregadores às vezes exploramos passando medo nas pessoas para intimidar e dominar as pessoas através de uma pregação do medo. Jesus não utiliza a linguagem do medo, ele fala de festa de casamento. Festa. Se a gente desse conta de transformar nossa linguagem sobre o juízo final, a morte, como uma linguagem de esperança. Versículo 37. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, leiam. Ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar à mesa e passando os servirá. Ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. A missão que Jesus deu a você, as obrigações que Deus deu a você, sua responsabilidade no mundo como pai e mãe, esposa e esposo, vô, vó, na profissão que você exerce, nas responsabilidades que você tem, não devem ser encaradas como um peso, um castigo, uma punição, mas que você encare isso como uma confiança de Deus que deu a você um convite. Colabore comigo nas coisas que eu mesmo vou me envolver com elas. Quando eu voltar, diz Jesus, eu mesmo vou fazer vocês sentarem-se ao redor da mesa, eu vou cingir-me por o avental, vou fazer vocês sentarem e eu mesmo vou servir a vocês. E preste atenção. Todos os domingos em que celebramos a Sagrada Eucaristia, nós trazemos nossas fadigas, nossos cansaços, nossas esperanças, nossas realizações, nossas conquistas, trazemos tudo e apresentamos ao Senhor, e temos a graça de, todos os domingos na Santa Missa, Ele mesmo cinge-se, faz-nos sentar ao redor da mesa, e Ele mesmo nos serve. Nos serve o quê? A Ele mesmo. Não serve coisas, não serve derivados, mas serve a Ele mesmo. Tomai e comei, isso é meu corpo, tomai e bebei, isso é o meu sangue. Tomem-me. De novo, a face de Deus. Uma religião que não busca coisas de Deus, repito-o pela terceira ou quarta vez, não que as coisas que você pede, bênção para casa, para a família, para o trabalho, para a saúde, para o corpo, não seja importante, mas isso tudo é importante, mas é pouco. Não torre a sua vida, não esgote a sua vida só nisto, isso é pouco. Umas notas maravilhosas de Bento XVI. Num certo sentido, os gestos de carinho e de amor que circundamos os defuntos, o túmulo, o lugar enfeitado, a frase que colocamos, a fotografia, constituem um modo para proteger, na convicção de que eles não permaneçam sem efeito na hora do juízo. Podemos ver isto na maior parte de todos os povos, culturas, onde existe o homem e a mulher, se expressa para os mortos uma espécie de esperança. Cuidar do túmulo, passar um pano na lápide, é uma forma de dizer: nós estamos caminhando juntos, você aqui sepultado e eu nas minhas lidas, mas aguardamos juntos a vinda do Senhor. Tão bonito isso, tão emocionante isso. Diz Bento, se nós nos reduzimos exclusivamente a uma dimensão horizontal,
buscar Deus para abençoar a gente para as coisas daqui, por mais importante que elas sejam. Aquilo que se pode sentir de forma empírica, a própria vida, perde o seu sentido mais profundo. O homem e a mulher foram criados por Deus, e por serem criados por Deus, têm necessidade de eternidade. E para ele, qualquer outra coisa, qualquer outra esperança, é demasiado breve, é demasiado limitada, pobre. O homem só é explicável, a pessoa humana só se explica se existir um amor que supere todo o isolamento, também o isolamento da morte, numa totalidade que transcende até o espaço e o tempo. Essa vida e esta criação, tudo é ultrapassado por causa da necessidade de transcendência que Deus colocou em nós. A pessoa humana só é explicável, só encontra o seu sentido mais profundo se Deus existir. E nós sabemos que Deus saiu do seu afastamento e fez-se tão próximo, entrou em nossa vida, e ouvimos o próprio Deus dizer, nos lábios de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê e vem a mim, mesmo que esteja morto, viverá. Olhando para a cruz, é no supremo gesto da cruz, mergulhado no abismo da morte, que nós contemplamos por excelência a aproximação de Jesus para conosco. Porque lá, Ele atravessou a realidade última nossa, o sofrimento, a morte vergonhosa, humilhante, pregado na cruz entre dois ladrões, acusado de ser malfeitor, aniquilado. Lá Ele venceu, ressuscitou e abriu para nós as portas da eternidade. Cristo sustenta-nos através da noite da morte que Ele mesmo atravessou. É o bom pastor que atravessou o vale escuro da sombra da morte, para iluminá-lo com a força da sua ressurreição e fazer de nós mesmos, mulheres e homens que atravessamos a nossa vida, portadores da luz da fé. Também nós atravessamos o vale das sombras da morte, orientados pela luz que trazemos em nossas mãos. Trazemos nas mãos porque recebemos dele. Por detrás do presente não existe o nada. E é precisamente a fé na vida eterna que confere ao cristão a coragem de amar ainda mais. Quanto piores forem as realidades que nos cercam, o cristão ama ainda mais. E vence com o poder do amor e do trabalho para construir um mundo melhor. Vence a terra machucada e ferida, e trabalha por curar as feridas de todo homem, toda mulher e da criação inteira com a força da esperança. Em nós, olhe para a cruz, em nós existe um sentido de rejeição, porque nós não podemos aceitar tudo quanto de belo e grande foi ser reduzido a uma existência inteira, seja repentinamente eliminado, precipite no abismo. Você sepulta uma pessoa querida e diz, voltando para casa, acabou. Principalmente
quando nós somos atravessados por aquela sombra da morte e do sofrimento que envolve-nos e nos impede de enxergar luz quando tudo parece treva. O homem e a mulher de todos os tempos, mas mais ainda agora, são tendenciosos a ocultar o sofrimento e a fugir do tema da morte, porque teme a força do sofrimento e a força da morte. Aqui eu quero me deter um pouco nisso. Nós vivemos numa sociedade que cada vez mais é indisposta para o tema da morte. Nós gostamos de dizer para o defunto na hora do velório: está tão bonito que nem parece que está morto. Nós negamos a morte. Nós não enfrentamos a morte, nós tememos a morte. Não são poucas as pessoas que, hora ou outra, a gente conta que aqui embaixo do altar, na cripta, tem ossos, restos mortais, e pessoas que têm fadiga e desespero, dizem: nossa, que gastura, eu vou embora. Porque tememos a aproximação com essa realidade. Os próprios cemitérios modernos tiraram toda e qualquer simbologia que remete à morte. Por quê? Porque é uma cultura projetada para não lembrar-se do sofrimento e da morte. A arquitetura dos cemitérios modernos dispensa o tema da morte. Você pensa em outra coisa, distrai. Uma amplidão, sem nenhuma referência ao tema da morte. Aqui na igreja também. Quando eu vim para cá, eu falei para o Padre João, Padre João, eu não dou conta nessa arquitetura moderna dessa igreja de pregar sem uma cruz mais elucidada, mais evidente, mais ousada na comunicação do que Cristo fez. Trouxe essa cruz para cá. Nesses anos que estou aqui, acho que eu nunca passei um mês sem receber uma bronca das pessoas que dizem: a gente vem na igreja para rezar, para buscar coisa boa, e chega aqui, é uma cena muito estranha, muito violenta. Põe um Cristo ressuscitado, tem tantas imagens bonitas. E quando eu posso, eu respondo para a pessoa: vai para o shopping. Vai passear no shopping. Vai para o shopping. Vem na igreja não. Lá é a maquiagem do esquecimento. O shopping tem a arquitetura para você entrar nele e perder a noção. Primeira coisa que você perde no shopping é a noção de que hora é. Se chove, se faz sol, se não faz sol. Você tem a sensação de que está num eterno de compulsão de comprar e sentir-se atraído por coisas do agora. Aí nós queremos tirar da igreja a lembrança do sofrimento e da morte. Não são poucas as mães, pais, vô e vó, que entram na igreja e fazem da igreja um lugar de passear com os netos, e anda e de repente está distraído, passando com o netinho ou o filho nos braços aqui. Chega, a criança leva um susto e diz: mãe, vovô, quem que é ele? Por que fizeram isso com ele? Ele está dodói, está machucado, o que é isso? Quantas vezes eu já vi aqui na igreja a mãe, a avó, o pai, o vô dizer, fugir do tema e dizer: olha outra pintura lá, vamos lá ver, olha, tem um passarinhozinho lá no canto, olha, e foge do tema. Por quê? Porque nós não sabemos falar do sofrimento, nem quando o sofrimento de Cristo é resposta para o sofrimento humano. Nós não somos qualificados e capacitados para falar da morte, nem quando a morte de Cristo é a resposta para a nossa morte e todas as mortes. Nós queremos fugir desta abordagem, porque nós queremos torrar nossa vida toda no aqui, no agora. A igreja não é lugar para pensar no tema da morte. Até quando a gente vem celebrar o 7º dia, a gente vem fazer homenagem para o defunto para esquecer que ele morreu. Porque nós não intercedemos pela vida eterna dele.
Vocês não têm noção do que é ser padre hoje para celebrar missa de sétimo dia na igreja. O desrespeito que as pessoas têm com a Santa Missa hoje de sétimo dia. As pessoas fizeram do sétimo dia apenas uma ocasião, o morto nem entra. Vou lá para ser solidário com a mãe, com a prima, com o tio, com um amigo do trabalho que perdeu alguém querido. O morto nem entra, a morte nem entra. E durante a missa transita dentro da igreja, senta, levanta, vai, abraça a missa inteira, rodeia. Na hora de comungar é uma aberração, porque é um povo que não tem noção da Eucaristia. É uma das experiências mais dolorosas para mim hoje de padre, eu tenho conversado isso com os padres, é uma das experiências mais sofridas para nós é celebrar a morte. Por quê? Porque ela deixou de tirar de nós um mínimo senso básico, cultural e cultual. A gente não tem nem postura cultural e menos ainda postura cultual. É tudo no aqui. Eu vim aqui para te dar um abraço, já estou indo. A missa inteira chegando gente, a missa inteira saindo gente. E olhando no relógio para ir embora logo. E olha, não é o tamanho da pregação do padre, porque durante a semana eu celebro missa, na maioria dos dias de semana, com 30 minutos de missa. O comportamento inquieto das pessoas com uma missa de 30 minutos é o mesmo comportamento inquieto com as pessoas numa missa de 1h30 ou 2. O mesmo. Porque é um problema de interioridade e não de tempo. É um drama aqui dentro, é uma relação aqui dentro. Olhe para a cruz. Não obstante a morte, seja com frequência um tema quase proibido em nossa sociedade, Bento XVI, e haja a tentativa de contínua de eliminar da nossa mente até o pensamento da morte, ela diz respeito a cada um de nós, refere-se ao homem e à mulher de todos os tempos e de todos os espaços. Em nós existe um sentido de rejeição para com o tema da morte, porque toda pessoa que tem dificuldade de lidar com a morte, ela na verdade tem dificuldade de entender o sentido da vida. Quem é profissional de saúde aqui sabe disso. Toda pessoa que entra naqueles lutos crônicos, quando você vai tratar o processo de luto crônico, o problema não é porque morreu alguém querido, é porque vivia mal. A dificuldade de lidar com a morte não é com a morte, é a dificuldade de lidar com a vida. Uma pessoa que vive bem e acerta bem, sepulta bem, chora dolorosamente a perda, mas vai embora do cemitério, levanta os olhos para o céu e diz: pai, mãe, vovó, pelo que você deixou, pela beleza que você testemunhou, eu tocarei a vida e alcançarei medidas infinitas com que você me deixou de grandeza. E toca. Vai. Toca. A morte é problema para quem vive mal. Para quem vive bem, ela chega a ser resposta. Resposta. Eu fiquei tão emocionado com esse texto, 2 de novembro de 2008. Olhe para a cruz. A vida eterna, fundada realmente na morte e ressurreição de Cristo. Ressuscitei e agora estou contigo, diz Jesus. Onde quer que tu caias, cairás nas minhas mãos e estarei presente até na porta da morte.
onde mais ninguém te pode acompanhar e para onde nada podes levar contigo, lá eu te espero por ti para transformar e para ti as trevas da luz acessar. A esperança cristã não é apenas individual, ela é sempre também esperança para os outros. Portanto, celebrar os mortos hoje significa rezar por todos os mortos, os piores criminosos, os maiores bandidos, porque foi a um criminoso, a um bandido, a um ladrão, que ele dirigiu a sua última frase antes de morrer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia, igreja! Vai! Vai! Nós vemos os 121 corpos caídos e dizemos: é bandido. E a gente, quem tem coração, viu mães caírem por sobre os corpos já inchados e beijá-los e dizer: é meu filho. Porque a gente perdeu a capacidade de amar. O crime só alcançou o que o crime alcançou porque nossa fé deixou de ser fé capaz de construir uma sociedade justa e fraterna. Porque a máquina da religião passou a ficar a serviço dos poderes deste mundo e deixou de ser máquina da religião profética para corrigir o mundo e para fazer o mundo ser alcançado pelo senso da justiça de Deus. Imagine que penitenciária vem de fazer penitência, o ato penitencial, ato penitencial. É o lugar da pessoa ir para lá, ficar presa e fazer penitência para se corrigir e depois ser devolvido. Rezar pelos mortos é rezar por todos os mortos, aqueles que você mais ama e aqueles por quem ninguém hoje rezará. Amém? Não se esqueça de nas suas preces dizer: Senhor, aqueles de quem não receberam nenhuma oração de intercessão, por eles eu intercedo, para que haja salvação, para que haja perdão, para que haja vida eterna. Irmã, irmão, não tenha medo da morte, mas antes de se preocupar com a morte, não tenha medo da vida. Acolha a vida como dom e caminhe nessa vida com rins cingidos, deixando tudo bem acertado para trás, e seja a sua vida a vida de uma carregadeira, de um carregador de luz da fé, principalmente para os que estão perdidos nas trevas do mal, principalmente para eles. Porque ser luz para quem é bonzinho e faz tudo o que você quer é a coisa mais fácil do mundo, não é? Incline a sua cabeça, peça do Senhor a graça de você acolher bem o dom da sua vida. Peça do Senhor a graça de você receber dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados e ancestrais, tudo de bom que eles lutaram e fizeram por você, e que você transforme a herança que você herdou no seu sangue daquela árvore genealógica, dos seus antepassados e dos seus ancestrais, que você transforme isso em luz para iluminar a vida sua, da sua família, do mundo que você trabalha, da escola, de onde você vive, para que toda treva do mal, toda força do mal, seja vencida pela luz que você carrega com você, que é Cristo, que é a luz da fé, da esperança que vence toda força do mal e toda treva. Reze.
Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Porque tudo que há dentro de mim, vamos cantar? Porque tudo que há dentro de mim Precisa ser mudado. precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu De pé, coração precisa mais de ti. número 12 do seu folheto. Vamos apresentar nossas preces, intercedendo pelos que morreram e por todas as necessidades da humanidade. E após cada pedido, toda a igreja reza dizendo: Senhor, escutai a nossa prece. Juntos? Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, animai a vossa igreja, para que por meio do Evangelho todos os povos conheçam a vossa salvação e esperem felizes a glória eterna. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, consolai os povos e as pessoas